Olá, sou Ingrid Kelly Gonçalves da Silva, sexto semestre, grupo 6B, e hoje vou ser a defesa de minha história clínica. Mi paciente se llama Julia González, tiene 35 años, del sexo femenino. La fonte de la historia es propia de la paciente, de buena confiabilidade, e o motivo da consulta é que a paciente está apresentando uma dificuldade da micción e também dolor, hinchazón de las pernas e los pies, cansaço e uma infecção urinária recorrente. A enfermidade atual da paciente é um quadro clínico de aproximadamente 2 meses de evolução e que está empeorando progressivamente. Está caracterizada por apresentar uma oligúria com redução do volume urinário e uma produção ou excreção de apenas 400 milímetros e também uma disúria. E a disúria está predominante mais na primeira micção do dia e também posteriores a comidas ou siestas. Ela apresenta também uma fadiga intermitente e uma anasarca por tumefação periódica faz um mês. Já ceia palpável ou de membros inferiores de distribuição simétrica. Não é cambios em la coloração, tróficos de la piel, normotérmico e também é indolor. E vai se normalizando ao longo do dia. E não incapacita o paciente. O paciente também relata o uso esporádico de anti-inflamatórios combinados com antibióticos para o tratamento da infecção urinária. De los antecedentes personales da paciente, ela refere uma enfermidade prévia de infecção urinária e a terapêutica empleada foi ibuprofeno e gentamicina. E dos antecedentes personais não patológicos, uma automedicação de ibuprofeno e gentamicina, como já mencionado. Dos antecedentes familiares, os pais estão sanos. E os antecedentes ginecológicos, ela refere uma vida sexual ativa. Em lo exame físico general, a impressão diagnóstica é uma paciente sonolenta com uma face depressiva e um leve edema a nível maleolar. Os signos vitais da paciente, ela apresenta um pulso de 68 latidos por minuto, uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto, uma temperatura afebril de 36,5 graus Celsius e uma pressão arterial de 111 milímetros de mercúrio em la sistólica e 70 milímetros de mercúrio em la diastólica. A antropometria da paciente é um peso de 72,5 quilos, uma altura de 1,68 e o IMC da paciente saiu a 25,7, o que nos diz que a paciente está com sobrepeso. Em lo exame físico regional, piel, faneiras, cabeça, coelho, tórax e mamas, coração e pulmão não apresentam normalidades. Já em lo abdômen, foi evidenciado em la inspeção um abdômen distendido de aparência levemente globulosa, uma cicatriz em la fossa ilíaca esquerda oblíqua de 5 cm por conta de la apendicectomia e também em el hipogastro por la incisión de epifenestiel de la cicatriz de la cesárea. Está normocoloreado, movimentos respiratórios estão presentes sem deformações, uma pulsação, peristalses não identificáveis em la inspeção e também não se apresenta estrias. Já em la auscultação, la peristalses estão normais e a ausência de sopros em focos arteriais, abdominais e ruídos hidroaéreos também estão normais. Em la palpação superficial e profunda, não há pontos dolorosos e não há sinais de irritação peritoneal. E também há uma ausência de massas abdominais. Em la palpação renal, a palpação superficial não há presença de massas e na palpação profunda o rinhão está normal, se palpa o polo inferior, que contém uma superfície irregular, consistência parenquimatosa e indolor. No vídeo a seguir, vamos ver a palpação de los pontos dolorosos da parede posterior para saber se há dolor em los riñones. Los pontos dolorosos renales posteriores, vamos utilizar a palpação para saber se há dolor en esos riñones. Entonces, va a tener dos, que va a ser la costa vertebral, que vamos buscar o ângulo que forma o borde inferior da 12ª coxilha com a coluna vertebral, e o costo muscular, que vai ser a união do borde inferior da coxilha 12ª com o borde externo da massa muscular espinal. Vamos localizar e vai ser os pontos dolorosos. Como vimos no vídeo anterior, não há dolor em la palpação de los pontos dolorosos. Em la percussão, há ausência de hipertipanismo difuso ou maciez em los flancos
e en la percussão renal o sinal de Giordano é negativo, como veremos no vídeo a seguir. Em el sinal de Giordano, se usa a parte cubital da mão em punho. Primeiro vamos localizar a região costo-lombar em el final da 12ª coxilha. Haremos a percussão para ver onde se encontra. E com nosso punho cerrado com a parte cubital, haremos a percussão. O sinal de Giordano nessa paciente é negativo, porque ela não apresenta dor na percussão. Minha impressão diagnóstica é insuficiência renal e haremos um diagnóstico diferencial para necrose tubular aguda, pielonefrites, glomerulosclerose e pitose renal. Em los exames complementares, os leucócitos se encontraram muito elevados, nos levando a uma infecção urinária. A creatinina está com 3,5 mg por decilitro e o normal é de 0,8 a 1,2 mg por decilitro. A ureia está com 65 mg por decilitro e o normal é de 15 a 45 mg por decilitro. O sódio está com 127 miliequivalentes por litro e o normal é de 135 a 145, que nos leva a uma hiponatremia. O potássio está com 7 miliequivalentes e o normal é de 3,5 a 5,5 miliequivalentes e nos levam a hiperpotassemia. Em o exame de clearência de creatinina, teve um resultado de 25 ml por minuto, que mede a capacidade do glomérulo de filtrar creatinina em el plasma, que está muito abaixo este valor. Mi diagnóstico definitivo é de insuficiência renal aguda, que se comprova pelos exames onde a ureia e a creatinina são muito elevadas e a clearência de creatinina, donde muestra uma deficiência na função renal. Además, os sintomas de oligúria, cansaço, também são muito frequentes em la insuficiência renal. Además, por lo antecedentes da paciente, donde há muitas tomas de anti-inflamatórios por conta das infecções renais recorrentes. A conduta em esta paciente será a suspensão de anti-inflamatórios e a ser uma dieta rica em carboidratos com restrição de proteínas, sódio e potássio, para ser uma redução das toxinas de los riñones, e a ser também uma monitorização do balanço hídrico e controle do peso. Também, o tratamento medicamentoso será com ciprofloxacino e furosemida. O ciprofloxacino vai ser para a infecção urinária por 3 dias e o furosemida é um diurético para a insuficiência renal. Además, se há piora, também é nascer uma hemodiálise.